quero dedicar o meu lar a ti. Programa Lar Feliz. Apresentação Pastor Welby Souza, todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. Com alegria. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Lar Feliz, aqui na Rádio Sambaqui, FM 104.9. Como vocês puderam ouvir, o programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica ali na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são todas as quartas e domingo, às 7 horas da noite. Todos são bem-vindos. Hoje, como tema do nosso programa, temos o tema Potencializando Sua Família. Queremos refletir em cima de um texto e dar sequência nisso. Achei um tema propício nessa época de Copa do Mundo. Nós vemos a família como uma equipe que Deus prepara e dá ferramentas para que ela venha a vencer. Vamos ler uma porção da palavra de Deus e depois colocaremos um louvor para começar a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 24 e 25. O apóstolo Paulo falando diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, bom, estamos começando hoje mais um programa Lar Feliz. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sambaqui. Estamos aqui novamente às terças-feiras às 14 horas com o programa Lar Feliz. Hoje com um tema Potencializando a Sua Família. Gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios 9 a respeito de atleta, né? Achei propício essa relação da palavra de Deus com essa época de Copa do Mundo no Brasil, que diz assim em 1 Coríntios 9, 24, a partir do 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Queremos, em cima desse tema, desse texto, falar um pouco da família como equipe, né? Cada um com o seu papel, bem exercido, potencializado pelo técnico dessa equipe, para que ela alcance essa coroa incorruptível no final. Vamos colocar um louvor agora e voltaremos com uma reflexão. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família
é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Estamos de volta com o programa Lar Feliz. Hoje o tema é potencializando sua família. Você como pai de família, você como mãe, vocês já observaram e pensaram nessa hipótese de que vocês são uma equipe? De que como pais vocês podem capacitar não apenas os seus filhos, mas cada um, o seu cônjuge, para que ele exerça o melhor, para que ele possa desempenhar um papel melhor dentro do seu lar? A Bíblia fala lá no início, em Gênesis 1:26, que Deus dá algumas atribuições ao homem quando ele faz o homem. Ele dá o domínio sobre a terra. Ele tinha ali que cultivar e cuidar o jardim. Não cultivar de uma forma de plantar, porque Deus já tinha feito tudo isso. Após o pecado ele terá que lavrar a terra, mas antes não. Já estava tudo ali. Mas Deus dá essa função para ele. Lá em Gênesis 1:26 faz isso. Quando Deus diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós podemos perceber que aí Deus dá uma função ao homem de domínio, de administrador. E nós, como bons administradores nos nossos lares, temos observado isso? Temos cuidado da nossa equipe, daquilo que Deus colocou na nossa mão, em primeiro lugar, para administrar, para gerenciar, para cuidar? Será que temos colocado nas posições certas as coisas? O relacionamento prioritário dentro do casamento deve ser o relacionamento entre o marido e a esposa. Tá certo que os filhos estão no nosso casamento e eles dependem de nós, mas os nossos filhos crescerão numa situação saudável, onde eles virem os pais se tratando com amor, zelando um pelo outro, cuidando e exercendo bem os seus papéis. Já pensou se o preparador físico treina uma coisa diferente daquilo que o técnico precisa? Mais ou menos funciona assim dentro do casamento. Cada um tem o seu papel, cada um foi aparelhado por Deus com uma função diferente. Você já tinha se visto como técnico na sua família? Ou como preparador físico e a sua esposa lhe auxiliando? Porque esse lá em Gênesis 2, do 18 ali, Deus vê que o homem estava só e que isso não era bom. E mais adiante nós vamos vendo que lá em Gênesis 2:24 vai falar justamente que o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua esposa, se tornarão os dois uma só carne. Sabe que é a quebra desse mandamento, né? De deixar pai e mãe. Quando isso não acontece nos dias de hoje, isso gera algum tipo de problema. Já ouvi alguns casamentos serem desfeitos por causa dessa situação. Olha, eu morei um tempo numa casa ao lado da minha sogra e sei como é isso. Amo ela do fundo do meu coração. Ela vem, quando vem nos visitar, passa uma temporada conosco sem problema nenhum. Mas a Bíblia fala: deixará o homem pai e mãe. Isso é uma separação geográfica. Cada um morar na sua casa. Porque querendo ou não, eles acabam interferindo. E querendo bem muitas vezes. Causa algum problema. Mas deixa eu voltar à situação de o marido como técnico, a esposa ali estando ao lado dele como uma auxiliadora que vai ajudar a preparar a equipe. Você já tinha pensado nisso? Nesse texto lá de 1 Coríntios 1:9, de 24 e 25,
eu quero fazer você refletir sobre isso. Sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos. Eu vou colocar um louvor agora e voltaremos com uma palavra em cima desse tema. Quando eu te olhar assim, pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. Quando eu disser te amo, creia, eu não te engano, que ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou levar em mim por toda a vida. Que maior prova de amor eu posso te dar? Pelo nosso amor eu vou orar, prometo edificar o nosso lar enquanto eu respirar. Por toda a vida, sabedoria eu vou pedir a Deus. Voltamos, estamos aqui com o programa Lar Feliz, para edificar a sua casa, para trazer uma palavra de Deus que abençoe a tua vida, que abra o nosso entendimento em nome de Jesus, para que a vontade de Deus se cumpra e o nosso lar realmente seja um lar feliz. Mais uma vez, lembrando que o programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica ali na Avenida Governador Ivo Silveira, 648, na estrada quem vai para o Camacho ali. E os cultos são às quartas e aos domingos, às 7 horas. Bom, voltando a falar sobre a família como equipe, o potencializando sua família. Sabe que dentro dessas funções que Deus coloca o homem à frente, fica muito claro que o homem dentro do seu lar exerce uma função de rei, de sacerdote e de profeta. Deixa eu falar um pouquinho sobre cada uma. Rei no sentido de ser aquele que é provedor, que está ali como provedor, aquele que pode abençoar com a sua riqueza. Na função de sacerdote, o esposo está ali como aquele que é intercessor, que leva a situação da sua família diante de Deus, que ora pela vida da sua esposa, que ora pelos seus filhos, que ora para que a sua casa tenha a harmonia que Deus fala em sua palavra. Você tem exercido essas funções? Sabe, ainda falando da função do homem como profeta, aquele que tem uma palavra vinda do coração de Deus para a sua casa, uma palavra que vá de encontro à necessidade das pessoas que fazem parte ali da sua equipe e traga a realidade de Deus, e traga o plano de Deus, o sonho de Deus para dentro do seu lar. Você já pensou nisso? Que essas três funções, o homem tem bastante trabalho aí, assim como tinha no jardim. Rei, sacerdote e profeta. Nós podemos ver que a Bíblia mostra que todo o rei precisava de um profeta, ele como um líder político, precisava de um homem de Deus para direcionar o seu caminho. E é isso que muitas vezes precisa dentro do seu lar. Precisa de uma palavra de ordem, uma palavra de alguém que sabe, que escuta Deus, assim como o profeta escuta Deus e traz uma palavra. Alguém como um sacerdote que intercede pelo lar para que tudo corra bem. É muito fácil nós botarmos a culpa nas circunstâncias de quando as coisas estão indo mal. Mas já pararam para pensar que as coisas vão mal, na maioria das vezes, porque nós não nos posicionamos, nós não temos um posicionamento cristão diante de uma situação. Nós queremos uma solução nesse café. Estamos na época do fast food, né? Tudo muito rápido. Mas muitas vezes Deus não age dessa forma. Assim como o profeta se enfiou dentro da caverna, esperando que Deus viesse num trovão, e ele veio falando na brisa. Deus precisa ter uma palavra para a tua casa,
uma palavra para o teu lar, uma palavra que abençoe a tua casa. E você, como sacerdote, precisa buscar isso. Como profeta, você precisa declarar essa palavra para que as pessoas dentro da tua casa escutem. E a tua esposa, como auxiliadora idônea, sabe que essa palavra idoneidade vem de alguém que é irrepreensível, alguém que está ali para auxiliar e tem um caráter irrepreensível. Quando o marido está trabalhando, está fora de casa, a mãe passa o dia inteiro em casa. Alguns maridos acham que as esposas não trabalham. Experimentem tocar uma semana com elas de função, para vocês verem como é a lida da casa. Sabe que as mulheres trabalham muito durante o dia, e ainda quando o marido chega em casa, elas têm que pegar e cuidar agora do seu esposo, estar junto com ele. Essa liderança exercida pelo homem dentro do seu lar não é uma liderança de tirania, de ditadura, não, mas é uma liderança em amor. Assim como Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja, como o homem é a cabeça da mulher. Isso não foi feito na ordem para que a mulher ficasse subjugada à vontade do homem, não. Mas a Bíblia fala em auxiliadora idônea, aquela que estaria ali do lado. O texto de Gênesis 2, 20 diz assim: E Adão pôs nome a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora. Deus fez uma ajudadora para o homem, alguém que vai ajudar a capacitar, a potencializar essa equipe que é a nossa família. Você já parou para pensar nisso? Você que está me escutando nas ondas do rádio, você que está me vendo pela internet, lá pelo canal do YouTube, você já pensou, já parou para pensar nisso? Que Deus colocou na sua mão uma equipe para você potencializar, para você capacitar, para que você observasse os dons e talentos e colocassem eles nas posições estratégicas, com uma palavra profética em cima de cada um, para que Deus pudesse atuar, para que a harmonia e o lar andassem de acordo com o querer de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Sabe, existe um jargão por aí que diz assim que todos são filhos de Deus. A Bíblia não fala isso. No texto de João 1,12 diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Lá em Tiago, a Bíblia fala no 22, diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas eles não são cumpridores da palavra. Eles são ouvintes, e os ouvintes acabam se enganando a si mesmos. O próprio texto de Mateus 12,50 fala quem são esses, fala quem são os filhos. Jesus falando, Jesus diz assim: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Você se considera um cristão? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem ministrado a sua casa? Você, sacerdote, pai, você, esposa idônea, você tem ministrado o coração da sua esposa? Você, esposa, tem ministrado o coração do seu marido? Vocês, pais, têm ministrado o coração do seu filho? Tem colocado a palavra de Deus como um balizador para a vida dele, para que ele se oriente e seja bem sucedido? Como o texto lá em Josué 1,8 fala. Você tem meditado nessa palavra e tem buscado uma estratégia de Deus para que a paz de Deus habite no teu lar? Para que a vontade de Deus se cumpra, para que os sonhos de Deus se cumpram na vida dos teus filhos? Todo pai deseja o melhor para o filho. Sabe que o Salmo 127,4, ele fala que os filhos são como as flechas na mão do guerreiro. Sabe o que significa isso? Que você, pai, de um lugar até onde você foi, dali, você pega o seu filho na aljava e lança ele num lugar mais à frente.
de até onde você conseguiu. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Como você tem cuidado da herança que Deus tem colocado na tua mão? Será que você tem olhado para os sonhos dos teus filhos, assim como Deus olha para ti? Com misericórdia, com amor. Muitas vezes, os nossos filhos, na sua juventude, na sua imaturidade, falam coisas que nós, como mais velhos, mais experientes, sabemos que não se concretizará. Mas em vez de nós guardarmos o nosso coração para não diminuir o sonho do nosso filho, para não matar aquilo que ele está sentindo no momento, aquele desejo, aquela janela que se abriu para compartilhar o sonho dele, nós vamos ali como mais maduros, mais experientes, e damos uma palavra: olha, meu filho, isso não é bom. Por que simplesmente nós não o escutamos e dizemos: meu filho, olha, todas as coisas que nós planejamos estão nas mãos de Deus, e Ele tem o melhor para nós. Se for isso, meu filho, Deus vai abençoar a tua vida, e eu, como pai, estarei aqui para te ajudar. Isso é a verdade. O que se concretiza na nossa vida é aquilo que Deus permite. Nós não podemos simplesmente matar o sonho das outras pessoas, da nossa esposa muitas vezes. Os sonhos que são gerados no coração dela. Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Nós estamos ali para cuidar, para zelar. Muitas vezes sobrecarregamos a nossa esposa com as nossas atribuições. Muitas vezes em certas situações, é a esposa que acaba virando a quem supre o lar. É a esposa que acaba cuidando de pagar as contas, de fazer as refeições, de pensar numa reforma na casa. Não! Nós, como sacerdotes, como reis, nós temos que observar essas coisas. Por mais que o nosso trabalho seja um trabalho fatigante, seja um trabalho que, quando nós chegamos em casa, estamos cansados, estressados, nós precisamos dar atenção à nossa esposa. Lembrar de quando, lá no início, nós a conquistamos, aquilo que nós sentimos. Esse amor tem que perdurar. Sabe, isso é uma relação saudável. Uma relação onde os filhos veem nos pais um relacionamento de amor, um relacionamento de entrega, de busca a Deus. Isso é uma aliança fortalecida. No programa passado eu cometi uma gafe. Eu falei sobre ser um par, né? Na realidade a Bíblia fala em casal. Casal é um macho e uma fêmea. Qualquer outra coisa não é um casal, é um par. É um par. Se eu tiver duas canetas, eu não tenho um casal de caneta. Eu tenho um par de canetas. Eu tenho um par de sandália. Isso é um par. Um casal, como a Bíblia fala, é macho e fêmea. E você, na sua função como líder, sabe que Abraham Lincoln tem uma frase falando justamente sobre transformar pessoas comuns em líderes. Eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que Deus pega os seus filhos e potencializa. Ele põe um talento, um dom, para que ele exerça liderança. Assim como a esposa exerce liderança no lar, assim como o marido exerce liderança sobre a família, nós precisamos aprender isso com Deus. Eu quero que essa mensagem fique no teu coração, que você é um líder de equipe. Deus colocou a sua família na sua mão para que você potencialize os sonhos da sua esposa e dos seus filhos. Claro que dentro do propósito dele isso tudo se cumprirá. Você que está escutando a rádio, dirigindo o seu carro, você que está aí trabalhando, está no seu local de trabalho escutando a rádio, você que está na sua casa, nos seus afazeres diários, nós iremos orar agora. Coloque a sua família em oração. Se você puder fechar os olhos, feche os olhos. Se você está dirigindo, por favor, não faça isso. Mas se você tem a possibilidade de se concentrar,
de conduzir uma palavra de oração aos céus comigo agora. Você que muitas vezes está escutando o rádio, não é por acaso. Não é por acaso que a sua sintonia está nessa rádio, nesse horário. Deus te chamou para ser um abençoador. Deus te capacitou com um talento de liderança. Mas nós precisamos buscar uma orientação, uma direção dele, para que nós venhamos a ser bem-sucedidos. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós queremos te exaltar nesse momento. Sabemos que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que te amam. Sabemos que tudo está nas tuas mãos, Deus, e que o nosso coração, o coração do homem faz planos. A tua palavra diz isso, mas a resposta certa dos lábios vem de ti, Senhor. Por isso eu quero colocar cada família agora, cada pessoa que está escutando essa programação, que, Senhor, a tua palavra faça a diferença dentro desse lar. Em nome de Jesus, Senhor, que cada chefe de família, que cada pai, que é um rei, sacerdote e profeta, possa ser um homem de Deus, alguém que busque a orientação em ti, que tenha os seus princípios, que tenha os teus ensinamentos, que coloque em prática, como lemos aqui, que entenda essa equipe que tu colocaste na mão deles, Senhor, que só sairemos vitoriosos, Pai, se nós buscarmos essa coroa incorruptível, que é o teu reino, que é a tua palavra. Pai, a cada pessoa que tem buscado cura, Senhor, para cada pessoa que tem buscado, Pai, ser animada, restaurada por ti, pessoas que já perderam as esperanças, que estão opressas dentro dos seus lares, sofrendo com o mal da depressão, agora em nome de Jesus, Senhor. Trata com cada vida, arranca cada sentimento contrário à tua palavra, aquele sentimento que o inimigo tenta lançar, Pai, de incapacidade. Pai, sabemos que tu és o Deus do impossível, por isso vai, Senhor, agora em cada lar, e que lá habite a tua paz, Pai, que a tua saúde chegue na vida dessa pessoa que está clamando agora por cura. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está desempregada e precisa de provisão para manter as suas contas em dia. Pai, em nome de Jesus, que pessoas que precisam se entregar a ti, que precisam renovar a sua aliança, que nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus, elas possam ter um encontro contigo, que as portas se abram, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, que a tua bênção, Senhor, tão desejada, tão falada pelos homens nos últimos tempos, alcance o nosso lar, e que o nosso lar seja fortalecido através do teu amor. Em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima terça-feira, às 14 horas, estaremos aqui com o programa Lar Feliz para abençoar a tua casa. Fique agora com a sua programação da Rádio Sambaqui, em nome de Jesus. Que você tenha uma tarde maravilhosa. Que Deus te abençoe. Quero dedicar o meu lar a ti. Programa Lar Feliz. Apresentação Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas às 19 horas. Com alegria.